Boa noite. Hoje são 15/7/2019. Finalmente, nós estamos tendo o prazer de receber no programa Luciano e meus convidados um jovem reconhecidamente como uma das maiores expressões do direito da cultura massapeense. Ele tem 50 anos de idade, radialista, palestrante, advogado, professor e ex-coordenador da Faculdade Luciano Feijão. Também conciliador, alto funcionário do Fórum de nossa cidade. Com vocês, professor Carlinhos Albuquerque. Boa noite, Luciano. Suas considerações. É um prazer muito grande estar aqui com você, estar aqui com esse público, né? Dizer da enorme alegria de poder participar, né? E prestigiar essa comunidade, né? Esse centro de mobilização que foi idealizado pelo nosso querido Dr. Gerardo Soares, né? A quem eu tenho uma grata satisfação de ter amizade há tantos anos. E realmente esse trabalho é um trabalho grandioso, que envolve muita determinação, muita generosidade, muita entrega, e isso é um ponto fundamental, né? Eu creio que a gente, como massapiense, amante da nossa terra, você sabe o quanto eu tenho amor por Massapê, como é bom saber que está sendo gestado, né, um trabalho como esse, um trabalho de mobilização, um trabalho de integração, de espiritualidade. Então, eu queria, em primeiro lugar, manifestar minha profunda admiração pelo Dr. Gerardo Soares, por esse trabalho gigantesco que ele tem feito, mobilizando a juventude, né, levantando o espírito, né, energizando cada vez mais. E cumprimentá-lo, né, por essa ideia desse programa. Eu já o assisto e tenho assistido ao longo desse processo. E veja bem que, ao longo desse processo, muitos, né, massapenses aqui vieram, né, e a gente está aqui também para dar nossa humilde participação, né, e poder também conversar um pouquinho, né, com todos os nossos conterrâneos, não só daqui, porque esse programa fica aberto também para a muitos outros que vão assistir depois, né, através aqui da web rádio, né, e dizer da imensa alegria. Estou aqui à sua disposição. Obrigado, Carlinhos. Carlinhos, como foi sua infância em relação ao aprimoramento nos colégios por onde você passou? Olha, Luciano, eu sempre tive um amor muito grande pelos livros, né? Isso foi uma coisa que me veio muito cedo, né? Eu sempre fui um estudante um pouco meio nerd, meio CDF, né? Tive uma oportunidade de estudar aqui nos primeiros anos com a nossa querida Dona Auri, que foi minha alfabetizadora. Ela era uma catequista, né? Talvez muitos de vocês que estão nos assistindo ou que vão nos assistir já devem ter ouvido falar da Dona Auri. E a Dona Auri foi minha catequista e também quem ensinou-me as primeiras letras, né? Eu tive a oportunidade de frequentar na casa dela, aprender as primeiras letras, né? Logo após, eu passei os 8 anos no Educandário Nossa Senhora do Carmo, do professor Roberto Carneiro Frota, né? Que é uma escola que ainda hoje existe, né? Certo. Ainda hoje está presente, né? E fazendo um trabalho também muito bacana. E, na sequência, no primeiro ano do ensino médio, eu fui para o Colégio Sobralense, né, na cidade de Sobral, e lá eu fiz o primeiro ano, tive a oportunidade, inclusive, de estudar à época na mesma sala do Robertinho, que era filho do Roberto Frota, que infelizmente faleceu, né, pouco tempo depois, veio a falecer de um aneurisma cerebral, um jovem talentoso, estava se formando em medicina, estudando na Paraíba. Eu lembro disso. Né, você deve ter lembrado. Que foi um choque para mim, porque eu tinha como amigo, eu sou da geração desse pessoal todo aí, né, que eu não quero citar nomes para não esquecer nenhum deles. Mas o Robertinho e o Tremal eram pessoas muito próximas, que a gente tinha já esse debate cultural, intelectual. E depois, eu ainda passei 2 anos no Colégio Santana, foi que aí comecei a ingressar, né, inicialmente no curso de letras, aí depois, no outro momento, foi que eu fui fazer o curso de direito. Então, é uma experiência de uma infância muito voltada à leitura, né? Eu tive uma influência muito positiva de um massapiense, que eu tenho assim, um apreço muito grande por ele, uma admiração muito grande por ele, que é o Vasconcelos. Eu considero filho do seu José Vasconcelos, um cara que é um intelectual de grandeza. Ele fundou aqui o Grupo Raízes, que ressuscitou um pouco da cultura massapiense, juntamente com o pessoal, com o Cleiton Arruda, né?
e à época também com Rômulo, aqui, irmão do Gerardo Soares, e eu ainda nos verdes anos comecei a participar também do Grupo Raízes e criei uma amizade que, graças a Deus, perdura até hoje. E uma das questões importantes que eu tive com o Vasco foi essa oportunidade, né, que ele me despertou para a leitura, né? E aí, desde aquela época, que a leitura tem sido sempre uma companheira dileta, os livros têm sido sempre um companheiro que eu tenho na minha vida, né? E já se passaram muitos anos, né? E cada vez mais eu gosto e cada vez mais eu aprecio, né? E acho que a juventude tem que começar a olhar para isso. Hoje nós temos um mundo muito tecnológico, muito cibernético, onde há uma facilitação muito grande da comunicação. Mas, por outro lado, isso traz um inconveniente muito grande, porque há um reducionismo muito dessa complexidade que o Edgar Morin chamava, da necessidade de você ver as coisas também sobre o âmbito da complexidade. Hoje o WhatsApp é aquela linguagem fácil, a linguagem diminuída, a linguagem corriqueira. E em virtude desse avalanche, muitos jovens não têm mais sequer tempo eu diria não se quer ter mais nem oportunidade de ler, porque quer a coisa lá fácil, né? Então não tem mais coragem de ler um livro com 100 páginas, exatamente porque está totalmente, né, dentro desse ambiente digital, esse ambiente de facilitação de linguagem, de utilização de linguagem tosca, né? E os livros foram ficando colocados em segundo plano. Isso me preocupa muito, mas eu não vou tomar o tempo, porque eu só estou começando e você fica à vontade aí. Me fale agora um pouco sobre o seu enclausuramento em seu escritório, no intuito de sua intelectualização. Olha, o escritório para mim é um sacerdócio, né? Eu, na minha casa, eu sempre cultivei, desde solteiro e hoje casado, um local para eu ler, para os meus livros, né? Para a minha biblioteca. E ali eu gosto muito de apreciar os livros, eu gosto muito de olhar as prateleiras. Eu sou daqueles que, quando lê um livro, eu não costumo ler uma única vez. Pois não. Os livros são como filhos, né? Que a gente, a cada momento, vai reconstruindo, vai conversando, vai... Porque é interessante destacar que eu, que já tenho uma biblioteca considerável, né? Eu já perdi até contagem, porque eu já também fiz muita doação de livros, né? Outras traças terminaram levando, mas eu vou sempre renovando. Mas é interessante destacar que, às vezes, você lê um livro, o livro que eu li, talvez, há 20 anos, no momento que eu releio agora, por exemplo, eu releio com outro olhar. Eu estava começando agora a reler novamente Lusíadas de Camões, que foi algo que eu li há 15 anos passados. E hoje ele despertou um encanto muito maior, porque a minha experiência de vida é outra. Hoje eu sou um outro, quer dizer, cada ano que passa a gente muda o ponto de vista, muda a forma como a gente vê as coisas, a maturidade vem chegando, a nossa maneira de ser é diferente. Então, naquela época, eu tinha uma maneira diferente de ver a linguagem camoniana. Hoje eu já analiso por outro lado. E assim, os filósofos, por exemplo, Immanuel Kant, que eu li nos verdes anos da minha vida, é diferente do Immanuel Kant, do imperativo categórico, que eu li agora recentemente, e assim sucessivamente. Então, há uma época, há um tempo de maturação, e essa maturação nos dá essa oportunidade. Então, tem alguns livros que eu li ainda na adolescência, ou já chegando um pouco na fase da adulta, que eu senti a necessidade de ler. Por exemplo, literatura brasileira, eu sou um apreciador muito grande da literatura brasileira, da literatura, por exemplo, mundial, gosto muito do Dostoiévski, né? Stendhal, Edgar Allan Poe, Kafka, que são figuras que eu li em uma época e reli depois, e a experiência é maravilhosa. Então, eu me recolho muito, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, e concito muito os jovens a fazerem isso também, porque a leitura nos dá a dimensão da oportunidade, ou seja, o que a gente vende como princípio? Eu digo, vende no bom sentido, o nosso conhecimento. Verdade. Então, quando você lê, você começa a criar um senso crítico, você cria uma capacidade de ver as coisas melhor, de entender, de compreender as coisas de uma forma diferente, de uma forma melhor. A leitura, eu sempre digo, ela liberta, ela nos tira do abobalhamento, dessa visão infantil, e nos dá uma dimensão de criticidade, a nossa capacidade de ver o mundo, de argumentar, de dialogar, né, de complexizar e, ao mesmo tempo, passar a perceber o mundo como ele é. Então, a leitura é uma coisa extraordinária. Eu sempre digo, o amor que eu tenho pela leitura é um amor que é de mão dupla, né? Porque o livro está sempre aberto para a gente, ele dá sempre a oportunidade para a gente aprender novas coisas, para construir novas coisas. Então, acho que todos nós temos que ter esse espaço de reflexão, de crescimento intelectual.
E o que você alcança do livro, ninguém consegue lhe tirar. O conhecimento é algo que vai para o túmulo com você, né? Mas ninguém consegue tirar. Quando a gente, às vezes as pessoas têm uma falsa impressão do que investe, né? Tem muita gente que gosta de comprar o melhor celular, o melhor telefone, o melhor relógio. Eu gosto de comprar livro, né? A minha esposa, é mais um que está vindo. O correio, lá em casa, chega quase que semanalmente com livros. Meu filho já disse, papai, é mais um livro que está chegando. Ele já está se acostumando com isso. Por quê? Porque é um investimento. A gente está começando a trabalhar a leitura dele, o mais velho tem 10 anos, né? Eu já estou botando ele no mundo. Ele está lendo agora atualmente uma obra bem bacana da história do Brasil, contada por uma escritora recente, fantástica, As Histórias da Gente. São 3 volumes de livro que eu estou botando ele para começar a ler, que são livros contando a história do Brasil, mas não sob a ótica dos grandes heróis, mas sob a ótica dos brasileiros que de fato lutaram, né? Dando especial atenção aos movimentos sociais, daqueles que foram trucidados, como os índios, né? Porque os índios, de fato, eram milhares e milhares no Brasil. De fato, a colonização portuguesa foi um estupro de alto interesse econômico, né? Matou-se muitos índios, e índios foram escravizados. A história oficial não conta isso, mas os índios foram mortos e foram escravizados, né? Assim como os africanos. Então, ele está lendo esse volume de livros, daí a gente coloca também um livrozinho para ficar bacana, para eles começarem, como Harry Potter, né, que a galera gosta muito, né? Então, a gente precisa incentivar os filhos. Precisa incentivá-los para a leitura, porque é uma oportunidade que se abre também para que eles criem esse processo de amadurecimento. Eu já faço isso e, graças a Deus, a gente tem conseguido um êxito, né? Bacana, né? A minha sala de leitura, ele sempre está lá, sempre frequenta, né? Eu acho que toda casa tem que ter um espacinho para o livro, né? Porque, às vezes, muitos pais me perguntam, até como educador, passei quase 11 anos como coordenador geral do Colégio São Feijão, estou no magistério desde 1984, quer dizer, já estou há mais de 30 anos, né? Atualmente no magistério de ensino superior, mas já fui professor de ensino fundamental, professor de ensino médio, né? E as pessoas sempre perguntam, como é que eu faço com o meu filho ler? Eu digo, o ideal seria que você começasse a ler. Isso. Porque a melhor forma de educar é o exemplo, né? Não adianta você dizer para o seu filho que é importante ler quando você não lê nem a bula de remédio. Então, é muito interessante que cada vez mais haja esse incentivo, né? Eu, por exemplo, tive um incentivo muito importante. O Vasco foi, assim, um definidor muito forte. Está aí na live, viu? Já vou mandar você ler aí. Hein? E ele me deu realmente aquela visão cultural dele, aquele jeito, né? Aquilo ali me foi uma inspiração, né? Eu considero uma inspiração. E que é uma inspiração para muitos maçapenses. Então, acho que essa escalada de leitura, ela demanda necessariamente que cada um, como pai, como mãe, comece a incentivar, comece a ler. E o hábito da leitura, como é que se cria o hábito da leitura? Lendo, não há outra. À medida que você vai lendo, você vai naturalmente crescendo nessa possibilidade, né? As coisas vão começando a brilhar e tudo vai tendo um toque diferente. Você não se sentiu inibido quando eu fiz uma analogia do seu escritório para um enclausuramento ou não? Olha, todos nós que vivemos esse lado mais intelectual, a gente se enclausura um pouco, né? Isso tem o conhecimento, ele de alguma maneira, ele exigirá sempre renúncia, né? É óbvio que a gente que vive uma vida mais intelectual, isso, não é isso? A gente se dedica muito, você vai pegar um livro de 700 páginas, 800 páginas em média, então é claro que isso demanda tempo, demanda realmente um tempo de leitura muito significativo. E, de fato, a gente termina se clausurando mesmo. Eu até tenho feito algumas revisões na minha vida, o tempo vai passando, a gente quer, né? Eu queria que você fizesse uma explanação disso que está acontecendo aí. Pois é, coisa boa, né? As pessoas participando, você gostaria que bom, de ler alguma rapaz. coisa juntamente comigo? Eu não quero aqui... Vitor Marques. Pois é, que coisa boa, né? Maria Denise, eu te mando um abraço também, né? Carlinhos Albuquerque. Pois é, né? O pessoal que está por aqui, meu querido João Neto também. Mauro Lira. Luciano, você está entrevistando o maior fenômeno da cultura maçapense. Um abraço para você. A Cleonilda Freire Araújo, você conhece? Boa noite. Também conhece, né? Viu? Vicente Gomes Alves. João Neto, né? João nosso advogado. Nosso grande advogado, amigo também, um amigo de leste que eu tenho, um dos grandes também. Vasco. Vasco, esse aí, que maravilha, o Vasco está por aqui. Tupinambá Marques, entrou, Tupinambá Marques. Coisa boa, né, rapaz? Coisa boa, né? Vamos ver o programa está tendo um alcance muito Messias positivo. Júnior, você sabe quem é? O Célio Silva.
conterrâneo. Samuel de Lima radialista, né? Radialista. Coisa boa, né? Entrevistei ele semana passada. Pronto, aqui. com certeza. Vamos né? ver quem mais. José Augusto Menezes, Jonathan boa, né? Guilherme, Marfisa Albuquerque. É sua irmã? É minha irmã. Tem o Francisco Edilson Francisco Silva, Edilson grande Silva. jornalista de Sobral, conterrâneo nosso. Michel escritor, Monteiro, poeta, né? Viu? Enfim, Vasco, olha aí, ó. esse pessoal todo, né? Olha, foi do Vasco que falou aí sobre você. Caro, E agora está, inclusive, em Carlinho. Aparecida, São Paulo. Porque o Vasco está São Paulo. participando aí de uma especialização em Mariologia, né? É um estudioso, né? Um abraço, Vasco, de coração aí para você. Eu sei que foi um dos grandes mentores aí, inspiração sempre, né? Para eu me tornar esse leitor que hoje eu sou, que eu gosto muito de ler e concito também as pessoas a pensarem a leitura na perspectiva, né, desse crescimento intrapessoal, do desenvolvimento da espiritualidade, até porque uma das coisas mais interessantes que a idade vai nos promovendo é que cada vez mais a gente vai precisar encontrar um sentido para continuar vivendo. Quando você é muito jovem, há uma ideia de imortalidade. Isso. Então, essa ideia de imortalidade, muitas vezes, faz com que a gente não perceba as nuances das pequenas coisas. Hoje, não. Eu costumo dizer que hoje a gente tem que saborear tudo, né? Tem que procurar saborear cada instante, cada momento, né? Porque talvez o que a gente tem pela frente seja menos do que o que ficou para trás. Então, isso é importante, a gente ter sempre um hino de amor à vida, né? De transformação, de perspectiva diferente. Carlinhos, quem são os seus gurus? Paulo Coelho faz parte de suas inspirações? Não. Paulo Coelho eu respeito como escritor, acho que é um cara que tem seu papel na literatura, né? Uhum. O Gerardo Soares aqui, que trouxe gentilmente, ainda tem um lanche aí. Tem direito ao lanche, olha, fica à vontade. Eu não vou comer agora para precisar, depois a gente... Tá bom. Houve uma... Ô, Gerardinho. Doutor Gerardo. Agora deu certo, pronto. É porque tinha saído do ar. Mas deu certo. Tinha saído do ar, mas voltou. Olha, tá? Obrigado. Paulo Coelho, né, é o que eu digo, a gente não pode absolutamente entender o escritor Deve ter sido algum enigma do Paulo Coelho que deu esse branco, enigma. né? Mas eu acho que ele tem o seu papel na literatura, ele terminou levando a literatura brasileira ao mundo inteiro, né? Uhum. E, sem dúvida, o Paulo Coelho tem sua representatividade, embora não seja a minha leitura, né? Eu respeito, porque eu sei que tem muitos leitores. Se tratando como compositor? Claro, e uma das coisas, por exemplo, compositor, né? Teve uma parceria fantástica com o Raul Seixas, que eu acho um poeta extraordinário, como o Belchior também, eu acho um dos maiores poetas da música popular brasileira, o Belchior. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que muito respeitar a diversidade. Eu costumo entender que a gente precisa fazer um esforço de respeitar a diversidade. Eu, por exemplo, tem músicas que eu, sinceramente, não tolero nem ouvir. Mas eu não posso desrespeitar aqueles que já nós vamos falar, né, sobre essa particularidade. Exato. Sua. Mas voltando em específico ao Paulo Coelho, que eu digo, ele não é a minha referência como escritor, mas eu o respeito como escritor. Eu, de fato, a minha referência como escritor vem desde aqueles escritores clássicos, né, que, como eu já citei os nomes dele daqui a pouco, né, e no Brasil, sem dúvida, a referência é Machado de Assis. Acho que o Érico Veríssimo também, grande escritor. Então, Raquel de Queiroz, que é uma cearense também, fantástico, né? Uhum. Eu acho que a gente teve um impactozinho aqui de reconexão, não sei se a galera aí pode nos dizer melhor, mas eu tenho a impressão que a gente está um pouquinho fora do ar. Mas ou está um pouco pausado, né? Está um pouco pausado, mas isso às vezes acontece, Carlinhos, mas termina a gente visualizando com naturalidade quando vai reagir, tá? Eu estou aproveitando aqui a gentileza, pedindo desculpa ao público, né? Para saborear aqui essa coisa que eu não sei se é castanha do Pará, não, mas é do Gerardo Soares, né? Tá normal? Tá normal? Então, beleza. Vamos. Então, o que eu lhe disse? Então, continue. E veja bem, eu tenho essa questão de guru, é uma coisa muito complexa. Eu tenho um grande guru que é Jesus Cristo, né? Certo. Esse, para mim, é o Deus menino, é aquele... Agora, tem outros grandes nomes que a gente respeita muito. Por exemplo, Gandhi, né? Um cara que foram, né, judeus que marcaram mesmo, né? Extraordinariamente, por exemplo, o Alberto Einstein, acho que é um cara que definiu o tempo dele, né? Uhum. Entendo que tem certo próprio Karl Marx, né? Que apesar de ser, mas é um cara que marcou o seu tempo. Certo. E são figuras que a gente respeita, né? Como historiadores, parece como pensadores, né? Mas a gente tem que entender um pouco do que representa para a gente cada uma dessas figuras e respeitando aqueles que naturalmente têm uma visão diferente daquilo, né? Mas eu costumo dizer que a gente precisa de menos gurus e mais mesmo do exercício intelectual.
para a gente não ficar replicando o conhecimento do outro. A ideia de uma filosofia que replica conhecimento, né, não é interessante. Você tem que aprender a pensar, a fazer um senso crítico das coisas, né? Essa coisa de dizer aquilo que o escritor tal diz, que o pensador tal diz, você tem como um foco. Mas o importante é você construir intelectualmente a sua possibilidade de ter o livre pensamento, de ser protagonista da sua história e saber que cada pessoa tem seu sentimento, tem sua forma de ver o mundo, de compreender o mundo, que ninguém é igual a ninguém. Nós somos 7 bilhões mais de homens e mulheres nesse mundo e ninguém é igual a ninguém. É a grande safra de Deus, é a nossa singularidade. Então seja singular, seja você mesmo. Pense a partir da sua construção, daquilo que você entende como princípio. E se norteie nos grandes nomes, nas grandes histórias, como inspiração, né? Como forma de ver o mundo a partir dessa ótica daqueles que também souberam construir a sua maneira, também a sua história. Né? Carlinhos, eu estou dedicando esse programa de hoje aos 4 maiores institutos de pesquisa deste país. Trata-se do Datafolha, Gallup, Vox Populi e o Ibope, e especialmente ao OPNUS, que tem vida própria e presta serviços ao Ibope. Tenho muito respeito por estes institutos, afinal, eu, passei 10 anos no Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística, e quero dizer para você, Carlinhos, que pouca coisa no Brasil, na verdade, merece credibilidade. Claro que existem muitas coisas que merecem credibilidade, mas os institutos de pesquisa e os Correios merecem sim, sabe? Porque com R$1, os Correios mandam uma carta para você, para São Paulo. Então, o Instituto de Pesquisa também tem muita seriedade entre eles. E outra coisa, digo isso porque, desculpa aí, é porque eu me atrapalhei aqui, digo isso porque passei 10 anos no Instituto de Pesquisa do Ibope e quem esteve ao meu lado foi o Zé Gerardo, Simões, Moisés e uma leva de pesquisadores na época, né? A propósito, quarta-feira, dia 10/7/2019, especialmente em Tianguá, às 19 horas, tive o prazer de conhecer a pesquisadora guerreira Ivanilda. Trata-se de uma mulher muito especial, dotada de muita coragem e embalada de muita espiritualidade ao lado de seu filho André Luiz. Valeu ter lhe conhecido, minha querida Ivanilda. Gerardinho, aliás, Carlinhos, uma outra pergunta a você. Quem você citaria como filhos ilustres de Massapê, afora você? Cite pelo menos meia dúzia de celebridades na área da cultura, em geral, da nossa cidade. Olha, veja bem, eu tenho muito medo de citar nomes que a gente às vezes termina se esquecendo de muitos. Né? Eu sou muito reservado a não cometer esse tipo de coisa. Mas eu acho que eu citei alguns nomes aqui, algumas pessoas que lidam na cultura. Eu acho, por exemplo, o pessoal do Soares, o Jader Soares, que é um cara que vem há muito tempo, né, buscando, né, fazendo o seu trabalho. Né? Hoje é uma figura conhecida em todo o estado do Ceará. Né? Eu acho que essas pessoas elas têm contribuído, de certa maneira, e eu sou muito da ideia, Luciano, que a gente deve sempre apreciar isso, né, com a dimensão das oportunidades que cada um tem, né, e de se destacar, de fazer o seu trabalho. Eu, por exemplo, me considero um aprendiz, né, acho que esse é o ponto fundamental, né, não vejo essa questão, eu acho que a bondade faz com que você tenha essa visão diferente, certo. Mas eu entendo que nós temos grandes pessoas aí. Eu citei há pouco o Vasconcelos, o João Neto é um cara intelectual, o Tremal Nike, né, e tantos outros que eu não queria. Eu falei nesse tanto de jornalista, disso que faz um trabalho fantástico no Sobral, né? O próprio Gerardo Soares, né? Tem figuras como o Zé Auri, o Zé Auri é outra figura, né? O Mauriene também, Felipe Mauriene, Felipe Mauriene, Vitória outra figura extraordinária de Massapê, que aí a gente não pode esquecer, o padre João Batista Frota, também, né? E são tantos outros, né? Eu tenho, por exemplo, um rapaz muito inteligente de Massapê, que é o Prof. Ferreirinha, um cara que escreve muito bem, entendeu? Então tem tantos outros que... Artista plástico, né? Que está lá fazendo o seu trabalho, talvez até algum que eu peço perdão por eu ter esquecido, né? Mas são pessoas que a USP também, que é um grande advogado, né? Uma pessoa muito preparada, né? Que é também um nome muito
Mas aí eu diria o seguinte, a gente tem que sempre ver principalmente o que estão anônimos e que precisam naturalmente ter sua oportunidade. Eu acho que, por exemplo, o centro aqui deve disseminar essa nova geração para que eles, quando as pessoas têm talento em Massapê, que até agora talvez não deslumbraram esse talento, né? Então eu entendo que a gente tem que sempre abrir esse espaço e democratizar esse conhecimento, fazer essa grande mobilização para democratizar o conhecimento. No Brasil, ainda há uma reserva muito grande, né, dessa questão. Então, eu acho que cada vez mais que a gente expandir, abrir a oportunidade para a diversidade, para que as pessoas possam, de fato, mostrar o seu conhecimento, fortalecer-se a partir desse conhecimento, a gente vai crescer, né, de tal maneira, né, não só intelectualmente, eu digo socialmente, né? O Brasil tem uma enorme dívida, né, com determinadas categorias, como, por exemplo, eu falei há pouco, dos índios, falei há pouco daqueles negros africanos, né? Nós temos uma enorme dívida, porque foi muito sangrenta a relação que nós tivemos com esses nossos irmãos de cor, com esses nossos irmãos indígenas, foi muito sangrento, né? Então, acho que o Brasil tem essa enorme dívida de restaurar essa grandeza do país, respeitando o papel que essas primeiras populações tiveram na formação do povo brasileiro e a influência que eles tiveram como os índios africanos, para que a gente possa ser, de fato, um Brasil miscigenado. Porque não adianta, etnograficamente, a gente ser um país miscigenado, quando, na verdade, na realidade, essa miscigenação não democratizou essas relações. São raríssimos os negros que estão ocupando lugares e espaços importantes no Brasil. São raríssimos descendentes de indígenas que ocupam algum espaço de decisão nesse país. Você viu uma figura lá na Câmara, um índio tal, dentro de 500 e tantos deputados. Né? A figura do negro ainda é muito vilipendiada. Então, acho que o Brasil precisa resgatar a sua história, vivendo essa experiência de miscigenação, mas de tal maneira que possa dar aos seus filhos a oportunidade. O que é que eu entendo como democracia? A democracia é você dar a todos o mesmo ponto de partida. Cada um vai ter a sua chegada, mas eu preciso dar a todos o mesmo ponto de partida. Isso. E o Brasil não consegue ainda fazer isso. Né? Tem filhos que estão no 18º quilômetro e outros que estão começando ainda no 1º quilômetro. Verdade. Quando a gente dá o primeiro ponto de partida, aí sim a gente pode ver a questão da meritocracia. Eu, juridicamente falando, até tenho certa ressalva à política de cotas, porque termina inibindo outras políticas importantes para fazer com que essas pessoas, através dos seus próprios méritos, alcançam a vaga na faculdade, alcançam a vaga no concurso público. Mas a gente sabe que a história não é assim. A gente sabe que a história da escola pública no Brasil é profundamente conturbada, e ainda hoje o é. Então, a gente tem uma diferença muito grande e precisa restabelecer essa tentativa isonômica de reconstruir um pacto social para que a gente possa, a partir daí, construir uma nação mais justa e mais solidária. Né? Agora me fale, Carlinhos, por gentileza, sua experiência como radialista, professor e como palestrante. Olha, radialista eu comecei muito cedo, né? Eu fui para o rádio com 16 anos, né? Na época nós tivemos alguns mentores que também me introduziram no rádio, né? O Jorge Costa, que foi meu companheiro durante muito tempo na Rádio Cidade de Sobral, o Cleiton Arruda também, que fiz uma parceria com ele, né? Que também é um outro radialista, um amigo muito, que hoje está se destacando empresarialmente, né? Fantástico aqui na nossa cidade. Muito bem. E esses dois foram, de fato, aqueles que eu dei o primeiro passo no rádio. Eu comecei no rádio, na antiga Rádio Cidade, quando ainda era brilhante lá o Mainardo Pontes, fazia um programa de policial, um programa de sucesso muito grande. E, na época, o Isaías de Culau, que hoje é essa figura conhecida em todo o estado de Ceará, no rádio cearense, era um repórter do Mainardo Pontes. Ele ficava no telefone dando as notícias. Né? Foi aí que eu conheci o Isaías, depois ele tornou-se um grande amigo meu. Depois nós fizemos a faculdade de Direito juntos, nos formamos juntos. E hoje eu tenho uma amizade ainda muito forte com o Isaías, porque acho um cara brilhante, né? Um cara que veio, né, de uma dificuldade econômica, de uma família muito humilde, e se destacou, e hoje é uma referência, né, na Rádio Fusão do Ceará. Verdade. Então a gente começou por ali na rádio, depois fomos para a Rádio Educadora, fomos para a Rádio Cidade, né? Aí Depois ficamos professor. por aqui, né? Professor foi durante esse período também. Eu, com 17 anos, eu comecei no magistério lá no Colégio Santana, dando aula de inglês, aula de literatura, né? Não. Depois comecei a dar aula no Colégio Luciano Feijão. Fiquei uma boa temporada lá também.
colégio estúdio, né? E depois a gente foi para o Colégio Luciano Feijão, foi aí que a gente começou a fazer um trabalho como coordenador geral daquela instituição, fiquei lá durante 11 anos, né, como coordenador geral, 14 como funcionário, né? E foi uma experiência muito mágica, né? E nessa época também começamos a fazer esse trabalho também na faculdade, comecei a dar aula de Direito Penal, né? E foi uma experiência muito boa, porque ensinar é uma coisa maravilhosa, está na minha veia, né? Essa questão do magistério, né? Eu acho uma coisa fantástica, até porque também é importante você dividir esse conhecimento. Hoje, por exemplo, eu uso muito as minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, o meu canal no YouTube, e não é com nenhum interesse econômico. Eu divido um pouco daquilo que Deus me deu para que a gente possa construir juntos, né, algo propositivo, para dar uma levantada nessa juventude, eles saberem a capacidade, o potencial que eles têm de transformar as realidades, de ver novas oportunidades e de protagonizar a sua história. Nós não podemos deixar de ser protagonista da nossa história. Como eu disse a você, nós somos o ser único singular. Embora tenha bilhões de homens e mulheres, você é único. A sua trajetória é única, a sua história é única. Então não dá para você pensar, pela singularidade que existe, que você vai passar pela vida em brancas nuvens, como se não tivesse sequer existido. E você tem a oportunidade de construir uma história diferente. Por maior que sejam as adversidades, as dificuldades, a gente pode construir. E para construir uma história diferente, você dá um sentido à sua vida, né? Fazer valer algo que você tem, que sonha, né? E multiplicar isso. Eu tento, a minha maneira, ao meu modo, multiplicar aquilo que Deus me deu, o conhecimento, essa possibilidade. E hoje eu faço muito nas redes sociais esse debate, né, de ideias, no meu canal no YouTube, né? Exatamente para que a gente possa disseminar esse conhecimento, assim como você está fazendo aqui, como o Gerardo está fazendo com essa obra fantástica que é o Céus, né? Cada um fazendo sua parte, né? E como palestrante? Olha, eu confesso a você que, como palestrante, eu não tenho me dedicado tanto. Eu tenho sido muito convidado, eu peço até desculpa às pessoas, muitas vezes me convida para dar uma palestra, mas eu confesso que eu sou muito reservado, entende? E eu termino, até também pelo meu trabalho, a minha dificuldade de agenda, de coisa, né? Não tendo essa possibilidade, né? A gente, oportunamente, quem sabe um dia a gente vai ter mais uma possibilidade real de poder ter essa experiência. Nós estamos no ar, Gerardo. No ar. Ter essa experiência, mas eu também estou aqui sempre disponível. Mas eu acho que o importante é a gente sempre fazer a maneira como a gente está, da maneira como a gente está, evoluir nesse processo, fazer com que as pessoas também cresçam, discutam, né? Eu acho que o Brasil precisa debater mais, a escola precisa debater mais, né? E eu entendo a escola hoje sobre um outro modelo, né? Eu acho que esse modelo que está aí está ultrapassado. A gente precisa mudar, eu tenho algumas ideias de como eu penso a escola para o futuro. E essa escola que está, esse modelo que está aí hoje, a gente não está conseguindo dar um resultado satisfatório. Mudando um pouco de assunto, Carlinhos, eu queria que você me falasse um pouco a respeito do seu universo musical na parte nacional e internacional. Olha, eu confesso a você que adoro a música brasileira. Eu pouco escuto música internacional, embora tenha, né, você não pode deixar de se encantar com a obra que o Beatles fez, né, esse grupo, né, Mick Jagger, a galera toda aí, mas eu confesso que, de fato, sou amante da música nacional. Gosto muito da música popular brasileira, gosto muito da bossa nova, acho que nós perdemos demais com o João Gilberto, né? Acho Tom que Jobim, né? Tom Jobim, Vinícius, acho que foi assim uma época encantadora da música brasileira, né? Acho que esse pop rock mais recente, né? Eu não tenho conseguido visualizar tanto talento, né? Como a gente teve, né? É difícil a gente ter um Gilberto Gil, ter um Caetano Veloso, ter um Ivan Lins, né? É complexo você ver tudo isso, né? Um Belchior é extraordinário, né? Eu acho assim uma coisa. Então, tem certas figuras que eu acho que elas se imortalizam, né? Elas já se imortalizaram. A nossa música é muito rica. Agora, eu continuo sendo crítico às nossas televisões, porque elas têm um lobby muito forte com as grandes produtoras, e as produtoras terminam, Djavan, Wagner, Milton Nascimento, para não citar aqui, que é tão tanto, e termina reproduzindo aquelas músicas que hoje, a meu ver, não têm a grandiosidade que elas querem dar. Embora eu sempre tenha dito, eu respeito muito a diversidade. Olha, você gosta do Luan Santana? Eu respeito. Eu, particularmente, não gosto. Respeito como cantor, mas não é a minha música.
mas eu não posso também querer que os outros gostem da minha música. Né? Eu não vou querer que as pessoas gostem de uma música clássica, do Beethoven, do Mozart, porque é a minha maneira de ser. Então, cada um tem sua maneira, mas eu acho o Brasil riquíssimo. Eu acho que a música popular brasileira ela é riquíssima, a música nordestina é riquíssima, né? Os talentos que nós temos, né? E acho que isso tem que ser disseminado mais. Né? Pena que essa nossa juventude hoje ela não escuta mais. A televisão não aparece mais, né? Qual foi a última vez que você viu Fagner na televisão? Né? Ivan Lins na televisão. Muito tempo, né? Faz sucesso no exterior. Então, exatamente. Você percebe que né, o próprio Djavan, raríssimas vezes que aparece, né? E aí são tantos outros. Né? Eu acho que isso é uma dívida que a gente tem com essa galera intelectual. Bom, sigam minha página no YouTube, com o nome de Luciano e meus convidados. Lá vocês acompanharão todos os meus programas que aconteceram anteriormente. Não esquecendo de curtir, comentar e compartilhar. Isso contribuirá bastante com o nosso trabalho. Eu queria também fazer uma outra homenagem, e fiz a primeira a respeito dos institutos de pesquisa. E eu gostaria de fazer uma homenagem toda especial na noite de hoje para o Dr. Jorge Pinto e sua esposa Nájila e filhos em Tianguá, especialmente no Shopping Ibiapaba. Dr. Jorge é um profissional completo na área de estética e da dermatologia em geral. São inúmeros os procedimentos realizados em seus locais de atendimentos, como sejam Santa Quitéria, Sobral, no edifício Cameron Tower, quarto andar, Shopping Ibiapaba em Tianguá, em Fortaleza, na Aldeota, e brevemente em Teresina. Portanto, é só ligar para 88-999-99-8840 e 992-88 na frente, 992-44-68-33. Falar com Nájila, portanto, cuide de sua aparência enquanto a vida você tiver. Bom, irei fazer uma outra pergunta a você. Continua aí, muita live, muita gente antenado, vendo o seu trabalho magnífico. Eu gostaria de perguntar a você, Carlinhos, para você, o que é o direito? E, em outras palavras, qual é o negócio do direito nos tempos modernos? Por gentileza. Veja bem, eu acho que o direito é a realização de uma situação empírica em um contexto fático, ou seja, o direito é o dia a dia, o cotidiano, são as pessoas e as suas relações, né? Essas relações propositivas e conflituosas, porque, de fato, nós temos conflitos, nós somos diferentes, nós temos a diversidade. E esses conflitos, eles passaram a ser geridos, né, pelo Estado, né, a partir da construção, né, das concepções desde o antigo direito romano, passando pelo direito canônico, né, que terminou também basilando, né, a formação do direito, e, acima de tudo, do direito natural, que é dar a cada um que é seu. Né? A justiça é compreendida como dar a cada um que é seu. Você apreciar essa perspectiva isonômica, né? Então, eu entendo que nós estamos vivendo um tempo novo. Apesar de todas essas atrocidades e essas adversidades que hoje nós vivemos, até apesar dessa flexibilidade de valores, né? Onde as pessoas hoje têm uma relativização muito grande, nós estamos, de fato, vivendo um mundo do relativismo. Né? Tem um filósofo que eu não escondo de ninguém, que eu aprecio muito ele, que é o Zygmunt Bauman, e ele escreveu sobre a chamada modernidade líquida. E é uma coisa muito interessante, porque eu tenho estudado muito sobre isso, que é a modernidade, a cultura da descartabilidade. Tudo parece ser descartável. O amor é descartável, o celular é descartável, comercialmente falando, você compra o celular hoje, no próximo ano ele já tem que ser trocado. Então, a gente está vivendo esse tempo líquido, onde não há mais sustentabilidade, onde não há mais a colaboração, onde as pessoas estão brigando uma com a outra pela competitividade. E isso, se por um lado cria um estágio de avanço da sociedade, quando se fala no âmbito do mercado, das construções da riqueza, mas, por outro lado, cria conflitos que são quase que ingerenciáveis. Nunca se teve tanta depressão no mundo. Nunca se teve tantas doenças da alma do mundo. Por quê? Porque
havia uma perspectiva, após a própria construção do iluminismo, que a ciência seria capaz de dar as respostas que a humanidade não tinha, que é encontrar o antídoto da felicidade, né? Houve aquela tentativa vã de querer desconstituir a religiosidade, a espiritualidade. Mas o que aconteceu? Séculos se passaram e hoje as doenças continuam matando. Verdade. E matando da mesma forma como matou a época. Agora, é claro que a medicina avançou, a gente está tendo uma longevidade maior, mas há uma morte muito mais dolorosa, que é aquela morte que nos mantém vivo, mas vai matando aos poucos, que é, por exemplo, a depressão. Né? Hoje o síndrome de Burnout, que é um efeito da massificação do trabalho, da desintegração do conceito do trabalho, né? Dentro de uma perspectiva mais cristã. Então as pessoas estão adoecendo. Adoecendo por quê? Porque querem consumir o que não podem, querem viver um status quo social para se sentir dentro da sociedade. Muito bem, e para isso são capazes de fazer tudo o que encontram na cabeça. E o que acontece como resultado de tudo isso? O que existe é que essa sociedade líquida, ela está adoecendo, ela está destruindo as relações. Por exemplo, nós entendemos e compreendemos que as redes sociais é uma coisa fantástica, mas ela está desintegrando as famílias, ela está destruindo o par das famílias, porque as pessoas não se sentam mais para conversar. Totalmente. Né? Eu tenho me vigiado, você tem que se vigiar, todos nós temos que se vigiar. Claro. São nossos filhos se perdendo a relação plasmática da humanidade. A máquina, ela tem um elemento destrutivo. É muito profundo. Tanto que nós estamos hoje na perspectiva da inteligência artificial, desse mundo de virtualização, que o Harari vai dizer isso muito fortemente, um artigo, ele que é autor do Homo Sapiens, que se vai ter daqui a 30, 40 anos, os chamados inúteis, que são aqueles que não vão mais ter condição de ser empregados, porque não tem mais a capacidade técnica que o mercado vai exigir. O que essas pessoas vão fazer? Ele propõe uma virtualização para essas pessoas. Ou seja, é uma automação. Então, nós estamos perdendo o senso da humanidade. Eu não estou dizendo que a gente deve voltar ao tempo das cavernas, não. Mas a gente tem que repensar a invasão interior que esse processo cibernético está causando, destruindo o lápide de qualquer humanidade, que é o sentimento de compaixão, da entrega, do diálogo, do olho no olho, do contato. Né? As pessoas estão discutindo relações pelo WhatsApp. Não é mais nem no cara a cara. Tá mais fácil dizer para o namorado que vai terminar o namoro pelo WhatsApp. Então, quando a gente integra uma intermediação em um processo que necessariamente precisa ser vivencial e experiencial, nós estamos destruindo parte dessa humanidade que existe dentro de nós. Então, eu acredito muito que a gente precisa evoluir nesse processo e rediscutir essa questão. Carlinhos, para você, o que é o direito canônico? E qual a sua abrangência no Ocidente e no Oriente? Veja bem, eu não queria definir, eu já coloquei nesse instante o que é o direito canônico aqui, assim como o direito romano, né, o direito canônico como um direito mais específico, né, numa plataforma mais ocidental, até porque no Oriente nós não temos uma influência tão grande, né, dessa evolução. Mas eu acho que o mais importante do que definir aqui conceitos, que a gente ia passar a noite inteira falando, né, seria definir o que se propõe o direito. Né? E o que se propõe o direito é construir uma sociedade mais igualitária. Embora a gente sabe que há uma subversão nessa ordem, movida pela ideologia, né? Onde, por exemplo, a influência do poder, a influência de um regime ditatorial pode ditar, por exemplo, o que é o direito. Né? Porque, veja bem, a lei, nem toda lei é justa. Ela é coercitiva, ela obriga você, mas nem toda lei é justa. Você pega certo dilema, eu gosto muito de um professor de Harvard, chamado Mike Sanders, que ele tem um livro fabuloso, que é A Justiça, onde a gente às vezes se coloca em situação muito complexa. Por exemplo, imagine a você um oficial de justiça que vai determinar um despejo, né, para famílias pobres que estão ali no local específico, porque o poder público quer colocá-los para fora para construir ali uma praça. Né? Imagine o conflito ético, né, que aquele oficial vai passar de tirar famílias daquele, né, e tendo que cumprir o que foi determinado, né, sob pena até de prevaricação ou de sofrer um procedimento administrativo. Então, há dilemas éticos que a gente só consegue entender quando a gente percebe que a sociedade precisa rever o conceito do que é a lei. Né? É óbvio que a gente precisa da lei. O contrato russoniano, o contrato social, na perspectiva russoniana, vai exigir de cada um de nós que faça a nossa parte.
mas é preciso um conceito de justiça mais amplo, né? Que veja que não se pode tratar igualmente os desiguais. Isso é um conceito, é um brocardo jurídico. Deve-se tratar os desiguais desigualmente, na medida da sua desigualdade. Então, é esse o ponto fundamental que a gente precisa entender. Então, o direito tem que caminhar nessa direção. Carlinhos, eu queria mandar uma boa noite toda especial. Se você quiser mandar alguma boa noite para alguma pessoa importante na sua vida. Eu tenho tantas pessoas importantes na minha vida que a gente corre o risco de dar boa noite. Não, que a boa noite é minha esposa, minha família, né? Que eu amo muito, os meus filhos, né? Meu papai, minha mamãe, meus irmãos, né? E essa grande comunidade, essa grande família que é a família universal, né? Eu adoro minha terra. Eu sempre digo que eu tive o privilégio de nunca precisar sair daqui, né? E eu tenho um amor muito grande a Massapê. Eu acho a Massapê uma cidade extraordinária, né? Tem suas dificuldades, é uma cidade economicamente, né? Não tem, mas é uma cidade muito boa, muito hospitaleira. É incrível como as pessoas que me conhecem, né? Por onde a gente anda, até através aqui do YouTube, e sempre falam bem da nossa cidade, ser uma cidade hospitaleira, né? Então, a gente abraça mesmo todos os irmãos massapês, né? E eu queria mandar uma boa noite toda especial para o Ronaldinho, da pousada lá em Granja. Mandar também uma boa noite toda especial para o meu irmão Mauro Lira, juntamente com toda a sua família que está em São Paulo. Até o dia 30 estará em São Paulo, juntamente com o Paulinho, a Tereza Mara, a Franciana, a Lúcia e todos aí. Boa noite toda especial para você. Boa noite para o Felipe, lá em Vitória, no Espírito Santo, que ele está nesse momento contente com a sua entrevista, porque eu falo muito bem de você e ele tem uma admiração muito grande por você. Continuando, para a realização plena deste programa, eu conto com o apoio de Felipe Mauriene, de Vitória do Espírito Santo, que dá suporte em consultoria organizacional e cultural. Também já no suporte técnico digital, eu conto com a minha filha, Thalia Mariá, e meu genro Neto, diretamente de Fortaleza, Ceará. Carlinho, outra pergunta, por gentileza. Em 1748, foi publicado o livro do Espírito das Leis. Esse é o estudo mais conhecido do francês Montesquieu. O quão determinante foi essa obra para os fundamentos do direito do Ocidente? Olha, veja bem, Montesquieu foi um grande divisor, né? Não é um movimento, a gente costuma ver o passado a partir dessa percepção, mas foram vários pensadores que terminaram por construir essa lógica da necessidade, né, de uma separação das funções dos poderes, né? E eu acho que isso foi uma jogada fantástica, que a gente tivesse aquele poder que legisla, né, aquele que, de certa forma, escuta o povo, né? Vê as necessidades do povo, né, e cria as leis a partir dessa percepção, né, e assim deveria ser, embora na prática a gente não, né? Aquele que executa, né, que é o poder executivo, que é representado pelo governador, pelo prefeito, né, que é aquele que vai lidar com o orçamento público, né, e aquele que julga as situações e os conflitos que vão derivar dessa relação em sociedade. Então, a ideia da concepção da lei numa perspectiva mais ampla, ela tem esse conceito lato sensu, onde esses poderes se integralizam. Não é uma divisão entre poderes, mas uma divisão de função, porque o poder é harmônico, é uno e indivisível. O poder é único e indivisível. E ele deve ser sempre voltado para o bem-estar da sociedade. Tanto que, quando assim não age um governante, é porque ele utilizou o arbítrio, né? Utilizou de uma outra perspectiva de visão ideológica que não seja aquela, porque república, quando a gente, por exemplo, aqui a nossa república, é coisa pública, né? Então, o que tem que ser? O governante, ele é um funcionário do povo. O prefeito é um funcionário do povo, o vereador é um funcionário do povo, o deputado é um funcionário do povo. É aquele a quem o poder que emana do povo foi delegado, e ele tem essa representatividade, uma representatividade indireta, né? Mas é preciso que a gente compreenda essa dimensão, e o berço ocidental construiu e formatou esse contrato social e essa perspectiva da separação das funções, dos poderes, como uma forma de harmonização e também de freios, né? O judiciário freia isso, que freia aquilo, né? O legislativo termina também freando o executivo, né? Quando derroga um
decreto que extrapola os limites, né, regulamentar. Então, essa construção é que dá a possibilidade da sociedade viver de forma harmônica, né? Embora eu acho que os poderes ainda são muito devedores, né? Precisam ser mais ágeis, a gente teve essa explosão de corrupção, que é uma coisa marcante na história do Brasil, né? E que isso deixou com que, vamos dizer assim, uma geração de jovens tivesse pela política uma verdadeira ojeriza, né? E, infelizmente, nada acontece fora da política. Eu, embora não milite na política, porque terminei optando pelo Poder Judiciário, mas nada acontece fora do partido político. Então, o jovem não tem que ter ojeriza, né? Então, aquilo que não nos incomoda não é a bravata dos pilantras, né? É o silêncio dos bons. Então, os bons não podem ser silenciados. E aquele jovem, essa nova geração, tem que acreditar na política. Tem que acreditar nessa oxigenação da política, né? Porque nada acontece fora do partido político. Você não pode ser candidato no Brasil se não fizer parte de um partido político. Você não consegue construir uma plataforma dentro de uma casa legislativa se não fizer parte representando um partido político. Então, não existe nada fora da política. Então, essa coisa de ficar distante da política, porque não tolera, porque só tem ladrão, porque criar aquela ideia maniqueísta, ela não contribui em nada, diminui o debate, reduz esse debate, né? E o pior, aí os pilantras ficam loteando os poderes, né? E envergonhando, né? Enxovalhando a nação, como diz também o nosso querido Rui Barbosa. Carlinho, eu gostaria que você me dissesse, Hegel é considerado o pai da filosofia do direito. Que princípios regem essas correntes de pensamentos, a qual é tida como sendo a mais elevada do universo jurídico? Eu acho que a grande fonte do direito nosso não veio de nenhum filósofo. Para mim, a grande fonte do nosso direito veio do cristianismo. Foi esse norteamento do cristianismo, né, que terminou construindo, de fato, um direito que começa no âmbito natural, ele vai aos poucos se positivando, né? Porque essa ideia cristã de amar aos outros, ame aos outros como você ama a si mesmo, respeite os outros como você gostaria de ser respeitado, isso é o ponto central do direito. O que se desenvolveu na filosofia ocidental de Hegel, o que se desenvolveu de Kant, que teve uma influência muito grande também, né? Dos grandes pensadores do direito, como Kelsey, Rudolf von Herg, né? César de Beccaria, né? Todas essas figuras que foram construindo, a gente vem até do direito romano, que terminou sendo um ponto central, e hoje nós bebericamos muito dele, mas eu acho que o ponto fundamental da construção do direito foi o pensamento do cristianismo. Porque essa ideia foi a primeira ideia que tentou estabelecer um contrato social solidário, de respeito ao outro, né? Eu não estou falando da história da igreja, não confunda com a história da igreja, que teve seus pecados, a Santa Inquisição está aí para provar isso, porque a igreja é feita de homens e mulheres. Mas a mensagem arrebatadora do cristianismo, essa noção de solidariedade, de superação daquela visão que via muito do Antigo Testamento, até da visão da deificação do escravo, né? E essa retomada para o homem, para a valorização do homem, para trazer o homem que estava à margem da sociedade, isso foi explosivamente o ponto fundamental da construção de um direito, né, que se tornou para algumas nações consuetudinário, de costumes, mas que teve como bojo o pensamento da solidariedade, da compreensão, dessa tentativa de tornar as pessoas, né, socialmente irmãos, de compreender a dimensão do outro, das suas dificuldades. Então, eu não elegeria os grandes filósofos, acho que eles contribuíram com o debate, né? Eles foram extraordinários naquilo que postularam, naquilo que construíram, naquilo que estabeleceram, né? Mas eu diria o seguinte, para mim, a maior fonte do direito é, de fato, o cristianismo. Eu não sei se eu posso estar até fazendo um julgamento precipitado, né? Dentro de uma concepção cristã, que eu assumo esse ideal de vida que eu tenho, né? Mas eu acho que se você penetrar no evangelho, você se identificar com aquilo que Cristo colocou, né? A gente não precisaria nem de leis, Luciano.
Nós viveríamos uma sociedade plenamente de justiça, de igualdade, de respeito ao outro, né? Se o Evangelho internalizasse em cada um de nós, né, no nosso coração, as leis seriam abolidas. Porque respeitar o outro como eu gostaria de ser respeitado é a base de tudo. Se as pessoas respeitassem o outro, tratassem, tivessem suas relações comerciais, suas relações pessoais, suas relações econômicas com o outro, como gostaria que fosse com você, não havia ninguém com desonestidade, não havia ninguém, a gente se tornaria muito melhor e muito mais irmãos. Muito bem. Eu queria mandar uma boa noite para os nossos colegas radialistas, que é o Jorge Costa, o seu pai, o Roberto Mendes Carneiro. Queria mandar para o Aldenis, para o Calado. E eu gostaria que você me dissesse, Carlinhos, nós estamos chegando no final do programa, como é que você vê o avanço dos evangélicos? Você acha que a Igreja Católica deu alguma deslizada para que eles adentrassem? Ou é normal esse avanço dos evangélicos em relação aos católicos? Veja bem, eu acho que é normal. A gente tem que ter pessoas que estejam sempre louvando o mesmo Deus, vivendo a experiência cristã, praticando a solidariedade, né? E eu acho que os evangélicos, assim como os católicos, têm sua participação, têm sua importância, e eu acho que isso não deve ser nenhum demérito para a Igreja Católica. A Igreja Católica também tem, hoje no Brasil, a maior representatividade. E os evangélicos crescem porque, naturalmente, estão encontrando, né? Agora, o que eu tenho como crítica é uma teologia de prosperidade. Eu acho que aí, essa ideia de que você faz uma barganha com Deus, eu sou totalmente contrário a isso. Qualquer ideia de fazer barganha, de troca-troca, não. Mas quando você vive o evangelismo numa perspectiva de solidariedade, de respeito ao irmão, de uma prática social constante, a prática da caridade, eu acho que essa é uma linguagem universal. A linguagem da religião é o amor. Não é a religião católica, não são os reformadores, os calvinistas, os luteranos, né? A verdadeira religião é a religião do amor, porque Cristo é de fato a representação do amor. Então, se os evangélicos estão crescendo, se os católicos, o que é interessante é que sempre preserve o que é mais fundamental, a religião do amor. Se nós praticarmos isso, qualquer uma das denominações ou qualquer a forma de manifestação religiosa será de muito pouca importância, né? Se a gente realmente praticar o que é fundamental, que é o amor. Como é que você está vendo o progresso da Massapê atual em relação a Massapê 40 anos atrás? Sem dúvida, Massapê hoje é uma outra cidade, né? Eu costumo dizer que eu me encanto quando vejo mas aqui a gente vê, por exemplo, comercialmente crescendo, né? Crescendo significativamente. Isso é uma coisa muito interessante, esse fenômeno, né? A gente chega, está abrindo atividades comerciais, isso gera emprego, gera 2, gera 3, gera emprego, uma fábrica chegando, as pessoas se preocupando. Uma das coisas que eu estava dizendo para você, eu entendo que a educação está falhando. Nós precisamos evoluir com o novo tempo. Esse modelo tradicional de escola, que hoje pensa em formar o aluno para que depois ele seja empregado do governo, ou então empregado da iniciativa privada, não funciona mais. Nós precisamos criar hoje empreendedores, pessoas que sejam capazes de colocar seu próprio negócio, porque isso gera empregos, gera oportunidades. Verdade. E essa revolução tecnológica, essa da inteligência artificial, dos robôs, isso é um processo que você não pode mais ir contra ele. Então, você tem que começar a fazer com que o aluno hoje compreenda isso. Outra coisa que eu tenho batido muito sobre a educação financeira. As pessoas não sabem como utilizar o dinheiro, não sabem o que é um investimento, não sabem como é que faz um orçamento familiar. Eu criei, particularmente, um grupo chamado Clube dos Poupadores, que hoje tem mais de 140 membros no WhatsApp, com que eu divido com eles exatamente sobre a educação financeira. Então, a educação precisa estar atenta aos novos tempos. Nós temos que ensinar nossos filhos como é que eles vão lidar com o dinheiro, como é que eles saem da faculdade, como é que eles vão fazer um plano de negócio. O consumismo, na sua opinião, prejudica? Não, demais. Essa ideia de consumismo é absurda. O Schopenhauer dizia uma coisa muito fantástica, que a maior razão da infelicidade é a comparação. O que é isso? Porque você compra um carro, está maravilhosamente satisfeito. Aí o seu vizinho compra o melhor. Você perdeu a graça. Quando a gente compara, a gente perde essa noção, porque o mundo hoje está profundamente consumista.
Então não se compare com ninguém, não queira ser alguém, você é único. Você não vai ter a beleza da Juliana Paz, nem a riqueza do Bill Gates, nem por isso você vai deixar de ser feliz. Porque o que lhe faz feliz é o que você é e as pessoas. O que vai impactar, eu tenho uma frase que eu sempre digo, o futuro, não é o que você tem, é o que você é, as relações que você construiu com as pessoas que você ama, que você quer bem. Então você não tem que estar se comparando com ninguém, cada um tem sua trajetória. Então essa é uma das razões. E o consumismo, ele é desastroso, porque faz com que as pessoas se endividem, perdam sua dignidade para estar lá com aquela pulseira de ouro, para estar lá com aquele telefone, o iPhone de R$ 5.000. Destroem exatamente por isso. A gente tem que ter uma ideia minimalista, saber viver com a simplicidade. Se eu posso comprar um carro nacional de 25, 40 mil reais, para que eu tenho que comprar um importado de 180, 190 mil reais? É uma lógica perversa que nós estamos vivendo hoje, porque é um status quo andante. Isso não funciona. O que vai me impactar na vida das pessoas é o que você é, o que você tem, e aquelas pessoas que te apreciam pelo que tu tens, quando tu não tiver mais, ele não vai olhar mais para ti. Mas aquelas que te apreciam pelo que você é, vai para o túmulo e elas vão continuar te admirando. Então, educação financeira também é saber racionalizar gastos, é saber prioridades, é você construir um plano de previdência para o seu futuro, porque quando a gente envelhece, os medicamentos são mais caros, necessidades, alimentação é caro, uma alimentação mais qualificada. E como é que eu estou me preparando com isso, com uma previdência social que não vai atender nem as necessidades básicas, que foi agora destroçada? Então, a gente tem que pensar nesse futuro. Aí a gente diz, mas o que eu vou economizar? Porque se eu não viver esse tempo para gastar? Mas e se você viver? Hoje nós estamos numa longevidade, gente chegando a 80, 90 anos. Se você viver, como é que você vai conseguir se manter dignamente isso? Então, eu acho que a educação financeira tem que estar na escola. Empreendedorismo tem que estar na escola. 40 milhões de empregos, aliás, de pessoas empregadas hoje, nos próximos 10 anos desaparece, segundo os estudos. Então, isso é uma realidade, como é que esse pessoal vai se empregar? Então, eu tenho que ensinar meu filho a empreender, a construir um plano de negócios, a tentar ver outros horizontes. Mas a gente sempre ensina na escola que vai ter que ser advogado, vai ter que ser médico, vai ter que trabalhar para o governo. Tem que haver uma mudança nesse raciocínio, porque senão a gente vai ter vários problemas aí pela frente. Você acha que vai haver uma conscientização um dia por parte dos consumistas? Olha, porque vai chegar um momento... Veja bem, é muito difícil a gente dizer isso no mundo capitalista. E no mundo que eu falei há pouco da ideia da descartabilidade, né? Que começa nos bens materiais, passa para as relações, as pessoas não querem mais ter relações duradouras, porque tudo é descartável. Não deu certo, apaga e começa tudo de novo. Não é por aí. Então a gente tem que ter essa nova dimensão. Mas eu acho que isso vai exatamente, a gente vai ter esse retorno, esse eco-homo nesse ano, porque as pessoas vão perceber que elas precisam encontrar um sentido para a vida delas. E você não consegue, felicidade não é algo que está externo, nada materialmente. Você compra um carro hoje, tem aquele bem que você sonhava tanto, com 2 semanas aquilo caiu no ostracismo. O que te faz feliz é a tua experiência de vida, é você poder construir com as pessoas que lhe querem bem, impactar a vida delas, ter um relacionamento saudável, vivenciar uma experiência bacana de um pôr do sol. Isso não é retórica, não. Isso é que faz a gente feliz. São essas pequenas coisas que às vezes não são apreciadas. Quem não pode tomar água porque tem um problema de rim, sabe a importância que é um gole d'água. Verdade. Quem não tem mais saúde, sabe a importância que é poder, por exemplo, tomar sol. Então a gente precisa estar mais atento com aquilo que nós temos. E o que acontece? As pessoas projetam as expectativas e deixam de viver as coisas que ela tem. Muito bem. Né? Então, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, e deixa de aproveitar o que ela já tem de fato. Né? E uma coisa importante, Luciano, o maior ativo que a gente tem é o tempo. Não é o dinheiro você perde e ganha, mas o tempo não volta mais. Então, todo o tempo gasto é um tempo que não retorna mais. Então, valorize o seu tempo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você admira, lendo, estudando, vendo o pôr do sol, criando relações saudáveis e positivas. Esse é o ponto fundamental. Se a gente construir isso, com certeza a gente constrói uma história diferente. Eu, particularmente, lhe agradeço por essa aula e eu acredito que todos que estão do lado de lá estão também pensando da mesma forma que eu estou pensando. Uma grande aula que você deu, eu espero que as pessoas... Sim, eu queria, antes do final, você falasse um pouco, que você me colocou na interna, né, desse novo grupo, que eu acho que quero te parabenizar, né, o grupo Sonasa, né, que eu acho que a gente tem que também... Eu me lembro muito do Corruntex, você até depois me disse que o nome não era Corruntex, mas eu na minha juventude eu aprendi, né, eu não tive essa geração,
mas achei uma coisa bacana que a gente trazer a música também, trazer a cultura, né? E acho uma coisa interessante, quero te parabenizar por essa iniciativa, né? Não vejo a hora da gente poder assistir esses meninos se apresentando, né? E acho que isso é também muito importante para a nossa cultura, né? Essa retomada da nossa cultura. Muito obrigado, Carlinhos. É um projeto embrionário, mas que em dezembro nós vamos colocar no ar, entende? Trata-se de 4 garotos muito interessantes que vai dar o que falar. Muito obrigado pela lembrança que você deu a respeito da Sonasa. Torço muito com sucesso, como quero parabenizar os empreendedores em Massapê, as pessoas que estão, né, colocando suas atividades. Vamos impulsionar a nossa cidade, com certeza. Viu? E agradecer de coração a você a oportunidade, uma alegria muito grande estar aqui, né? Eu até dizer, poxa, é 1 hora, mas passa muito rápido mesmo, né? Eu disse para você que passava doeu. Rapaz, não é meia hora, não, tá uma maravilha. Quero agradecer as pessoas que estão acompanhando, grandes amigos, aqueles que vão acompanhar depois também, né? E dizer dessa enorme satisfação, e eu estou aqui sempre à disposição, acho esse trabalho fabuloso do essa sua ideia de trazer pessoas aqui para conversar, tantas pessoas que já vieram aqui, né? E parabenizá-la e dizer que estou aqui sempre à disposição. E eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade de você ter dado uma aula de graça para todas as pessoas que estão aqui na live. Eu diria que a gente tem que disseminar um pouquinho e a gente vai sempre estar aqui à disposição, viu? Segunda-feira, a partir de 19 horas, nós voltaremos com o programa Luciano e meus convidados. Fiquem com Deus, muito obrigado. Obrigado a todos. Meu querido Carlinhos Albuquerque, o nosso professor.